Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia discute nesta terça-feira direitos fundamentais, liberdades democráticas, prerrogativas da advocacia e tratados internacionais. A audiência vai tratar de violações que podem ameaçar a democracia e o Estado de Direito no país. Um dos convidados é o advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma. Muito bem-vindo, ministro. É satisfação minha, Vivian, estar aqui com vocês. Mais uma vez. A discussão na audiência, ela pressupõe uma ameaça ao Estado de Direito, como eu me referi. Que fatos, na sua visão, podem indicar nesse momento essas violações? O que chama mais a atenção e que provocou essa audiência e esse debate? Olha, nós estamos vendo hoje, sobretudo aqui, vamos dizer, no nível do governo federal, um grave ataque aos direitos de uma forma geral. Não só em termos de agenda legislativa, no que diz respeito à aposentadoria, mas, sobretudo, naquilo que diz respeito à execução de políticas públicas. Né? Nós vemos hoje, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos sendo desmontada. A participação da sociedade civil nos diversos colegiados do governo ser suprimida. Né? Então, tudo isso é extremamente preocupante quando um presidente da República, além disso, defende o regime Pinochet. Quando o presidente da República faz apologia de policiais que são acusados de gravíssimas violações de direitos humanos em execuções sumárias em diversos cenários de segurança pública no Brasil. Quando nós vemos que os direitos indígenas estão sendo completamente deixados para lá, com uma política que se recusa a preservar seus territórios. Então, tudo isso é extremamente inquietante que está acontecendo com o Brasil hoje. O senhor acha que tem um avanço de um projeto, como há leituras hoje, de que há um avanço de um projeto autoritário? É autoritário populista. Enxergar isso? É autoritário populista, digamos assim. Porque é um projeto que está se firmando, sem dúvida nenhuma, com algum tipo de apoio na sociedade. Né? Isso não veio do nada. Né? Há setores na sociedade hoje que apoiam um projeto antidemocrático, no sentido de abafar os espaços de diálogo, de abafar os espaços de, vamos dizer, discussão democrática dos problemas brasileiros. Né? Isso sim está acontecendo. Se isso é uma experiência que nós já podemos chamar de ditatorial, autoritária, eu tenho lá minhas dúvidas, porque nós estamos, vamos dizer, num processo pode dizer, de transição. Mas se a gente não prestar atenção, se a gente não se mobilizar, está sujeito, sim, nós virmos a ter, vamos dizer, a completa degenerescência do espaço democrático. Há, por exemplo, quem diz que não, que nós temos o que garante que isso não aconteça, ou pelo menos que a gente não esteja sob esse tipo de ataque, seria o fato de nós termos instituições fortes, termos conquistado instituições fortes. O senhor acredita nisso? Não, não acredito. Eu acredito que a Constituição de 1988, de alguns anos para cá, tem sofrido ataques muito sérios. Toda a concepção de Estado que houve na Assembleia Constituinte. O Ministério Público, por exemplo, que era o órgão para mediar interesses da sociedade com o Estado, né, virou um órgão hoje praticamente repressivo. As pessoas que ainda trabalham com tutela coletiva dentro do Ministério Público são uma minoria, e são uma minoria desprestigiada. Tá? Eu vejo aqui, por exemplo, a colega Débora Duprá, né, na Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, os ataques que ela vem sofrendo sistematicamente, não só de atores políticos, mas também de atores internos.
né, por causa da sua postura de defesa de direitos. Então, isso é uma mudança que está havendo. No judiciário, nós temos percebido, desde o mensalão, uma tendência do Supremo Tribunal Federal julgar com o olho para a rua, né? Ou seja, de forma aberta, inclusive, os ministros dizendo isso. Sim, né? querendo, vamos dizer assim, toda hora testar para saber se aquilo que eles estão decidindo, se isso é apoiado pelas ruas. Tá? Isso é preocupante, porque às vezes as ruas querem linchar, como diz o ministro Gilmar Mendes, né? E nós vamos, através do judiciário, apoiar o linchamento? Né? Ou seja, as ruas não são um critério de justiça, até porque as ruas elas se movimentam através de maiorias ruidosas, né? E como é que ficam as minorias, né? Um tribunal tem que garantir o direito também dos vulneráveis, então ele tem que ter o poder de falar contra as ruas, de ser aquilo que nós chamamos de contra-majoritário. Né? A composição que nós temos hoje, como é que o senhor enxerga essa composição, que tem pela frente aí muitos desafios e que tem sido exposta, né? Essa corte tem sido exposta, inclusive, nessas recentes publicações, esses recentes vazamentos de mensagens do Ministério Público envolvendo processos e ações do Ministério Público que tinham como referência ou citavam nominalmente até ministros ou tinham, enfim, interesses que a corte eventualmente estivesse desafiando. Enfim, o fato é que o Supremo ficou exposto também pela Vaza Jato. Né? Como é que o senhor vê a reação desses ministros a essa exposição, inclusive a partir dessa entrevista que o ministro Gilmar Mendes deu no fim de semana? Foi. Eu vejo com muita preocupação uma tendência à atomização do Supremo Tribunal Federal, à fragmentação do Supremo. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, unitário hoje. Nós temos 11 Supremos Tribunais sentados na Praça dos Três Poderes. Tá? São personalidades muito fortes, né? São todos, pode-se dizer, verdadeiros cães alfa, né? Disputando o seu espaço, a sua projeção, o que não, vamos dizer, que é piorado pela prática de se televisar as audiências, as sessões do tribunal. Tá? Esse tipo de tribunal comunicativo, ele realmente corre o risco de entrar vamos dizer, nesse turbilhão linguístico que hoje a comunicação passa das verdades e meias-verdades. Ou seja, tudo que o tribunal irradia hoje, porque ele usa o mecanismo comunicativo de uma forma muito intensa, pode ser dividido entre verdadeiro e falso. Então as pessoas se sentem legitimadas hoje dizer que o Supremo Tribunal Federal julgou errado. Da mesma forma como uma pessoa se sente legitimada de dizer que o Tite, que é o técnico de futebol, escalou errado um jogador. Né? Isso virou assunto de mesa de boteco. Né? Hoje todo e qualquer brasileiro é capaz de saber o nome dos 11 ministros do Supremo. Talvez não saiba o nome dos 11 jogadores da seleção nacional. Né? Então, isso é muito preocupante, porque juiz não é para se expor, não é celebridade, não é para se expor. Porque no momento que ele se expõe, tudo o que ele diz é sujeito a que haja quem concorde e haja quem não concorde. Ele entra no meio desse debate comunicativo e relativiza a sua autoridade. Né? Eu tenho muito receio disso. Eu acho que o judiciário tem que falar nos autos.
Né? Assim tem sido ao longo das décadas, e o Supremo Tribunal Federal passaram seus diversos regimes no Brasil, democráticos e autoritários, mas nunca a autoridade do Supremo tinha sido desafiada tanto quanto hoje. Mas eles também, o Supremo não foi, digamos assim, um poder que ficou distante do autoritarismo e da ditadura, né? Ele fez parte disso, não? Fez parte, vamos dizer assim. O judiciário no Brasil, tradicionalmente, ele é composto por gente de uma elite burocrática, né? São pessoas que têm uma visão de Estado apropriável, no sentido não de corrupção, mas no sentido corporativista. Ou seja, o que é o corporativismo, se não uma forma de você se apropriar de um naco do Estado, né? Um naco cartorial, né? Então, o nosso judiciário sempre se viu como parte, vamos dizer, os juízes como com certos donos do Estado, de uma certa forma, né? E isso vem de longe. Às vezes eles recolhem os flaps deles para não perderem os anéis. O Ministério Público tem o mesmo perfil nesse sentido? É diferente. O Porque Ministério Público... é uma corporação hoje sim, poderosa. mas o Ministério Público ele surge como um ator poderoso a partir de 88, né? Em 85, com a Lei da Ação Civil Pública, ele foi colocando a cara de fora, mas em 88, com a nova Constituição, que ele se torna um agente diferenciado de intermediação de interesses. Tá? Era essa a ideia, pelo menos, que se tinha na Constituinte. Antes disso, o Ministério Público era uma repartição do Ministério da Justiça. Né? Ele ganha autonomia. Ele ganha autonomia ainda em 85, com José Sarney, com o José Paulo Sepúlveda Pertence, como Procurador-Geral da República, ganha essa autonomia administrativa e depois ele ganha uma autonomia, pode-se dizer, institucional política. Torna-se quase um quarto poder, mas não é um quarto poder porque a Constituição o define como função essencial à justiça, tal e qual a advocacia pública, por exemplo, né? Eu continuo entendendo que, do ponto de vista estritamente ontológico, o Ministério Público é parte do Executivo, suas funções são parte do Executivo, mas com amplíssima autonomia concedida pela Constituição. Mas é diferente do Judiciário, que já tem uma tradição que vem do Império, tá? Desde o Brasil colônia, né? Então é uma tradição completamente diferente. Agora, o Ministério Público, que esses anos todos ganhou força, inclusive por um apelo midiático muito grande, né? Como a grande fonte, a grande origem de investigações que eram que se tornavam espetáculos midiáticos e tal, nesse momento ele é colocado em xeque e exposto, pelo menos uma parte dele. Com as mensagens que são publicadas da Vaza Jato. Como é que isso muda, de alguma forma, o curso dessa história, atinge de alguma forma essa corporação? Como é que o senhor está vendo o comportamento dessa corporação, inclusive, sobre essas mensagens? Como é que o senhor vê esse Ministério Público a partir de agora? O Ministério Público, ele... mudou muito na sua composição de 88 para cá. É um órgão que cresceu muito, principalmente o Ministério Público Federal. Por quê? Porque houve a interiorização da Justiça Federal. Com a interiorização da Justiça Federal, tiveram lugar vários concursos públicos que aprovaram candidatos em grande número, assim, 100 candidatos, 70 candidatos, coisa que antes não existia. Antes passavam no máximo 30, 40 candidatos, normalmente 20 candidatos nos concursos. De repente, os concursos foram quase que uma abertura de porteira para o estouro de boiada, né? Por quê? Passou-se a ter a necessidade de mais mão de obra, porque, afinal de contas, multiplicaram-se as varas federais Brasil afora. E isso fez com que, vamos dizer, se criasse uma verdadeira indústria concurseira. Nós temos que nos lembrar que a década de 80 foi a chamada década perdida, década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, quando começam os grandes concursos do Ministério Público, nós vemos uma classe média
média alta, que antes iria para a carreira diplomática, talvez iria para os escritórios de advocacia de grandes empresas, né? De repente, com a economia em baixa, vem esse Ministério Público com os vencimentos diferenciados, altos, uma carreira de prestígio, uma carreira de poder, né? Como um atrativo. Então, essas pessoas ingressam no Ministério Público pelos ganhos que essa carreira pode lhes proporcionar. Estudam muito, são meninos que saem da faculdade com a matéria fresquinha na cabeça, os pais os sustentam, vão para os melhores cursinhos, estudam 2 ou 3 anos e investem pesado nesses concursos e passam nesses concursos dificílimos. Na hora que ingressa na carreira, a primeira pergunta que eles se fazem é mais ou menos essa: bom, eu fiquei esses anos todos semeando e plantando, agora eu quero saber o que eu vou colher. Então tem uma expectativa altíssima em relação a essa carreira. Como é que isso impacta no trabalho desses procuradores? Impacta em termos de valores, em primeiro lugar, tá? São pessoas que são voltadas, sobretudo, a uma visão consumista da sua profissão, de segurança econômica, de segurança social, tá? E não tanto numa visão de solidariedade social. Eles são pessoas que vivem dentro de uma bolha de bem-estar que se diferencia com o resto e são incapazes, por falta de empatia, de ver o que ocorre Brasil afora. Agora, então, por exemplo, quando a senhora vê na Lava Jato, não é isso? A destruição do parque industrial da construção civil e da construção naval, com a perda de milhares de empregos por conta de um processo estrondoso, levado a cabo na base do ruído, na base da comunicação pela mídia, né? Essa destruição econômica gerou um verdadeiro desastre em muitas famílias. E esses colegas são incapazes de ter algum tipo de empatia em relação a esse estrago que provocaram. Não, eles se acham heróis, a despeito disso tudo. Isso é um problema, porque isso é uma questão, vamos dizer, de visão estratégica da instituição. Né? Nós, com essas publicações, a gente veio a público muita coisa que era, inclusive, que se intuía, que os advogados costumavam dizer que estava acontecendo nessas relações entre Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro. A gente vê digamos, uma boa parte da população que não está muito interessada nessa discussão ou que não enxerga no Ministério Público qualquer desvio no comportamento, no trabalho, na ação deles. E quanto ao juiz Sérgio Moro, isso está medido em pesquisa. Ele tem 54% de confiança, de aprovação da população, numa demonstração de confiança nele. Como é que o senhor percebe isso, enxerga essa... quer dizer, é assim mesmo, não é? Então é esse o funcionamento que tem que ter? Essa relação é razoável? Eu acho que é o seguinte, nós estamos numa era de intensa comunicação. Os dados nos bombardeiam o tempo todo. Isso nos faz ficar, de certa forma, imunes à verdade. Tá? O que significa isso? Com tantas versões, tantos fatos, tantos dados nos bombardeando, a gente adota, evidentemente, uma postura seletiva. A gente seleciona os fatos, dados, que confirmam as nossas preferências. Né? Como todos os fatos são multifacetados, você pode ver por um ângulo, você pode ver para o outro, você resolve enxergar somente pelo ângulo que você quer. Então isso não ajuda muito. Tá? A só revelação desses fatos não significa que vai mudar a cabeça daqueles que já têm uma predisposição de dizer
que o Brasil estava cometido por uma onda de corrupção e que a Lava Jato foi, pode-se dizer assim, um exercício de limpeza nessas instituições, né? Eles pegam meias verdades e constroem com isso a sua verdade, né? Isso daqui não é somente no Brasil que está acontecendo, isso acontece hoje praticamente no mundo inteiro. Não é à toa que as teorias conspirativas e vamos dizer, as ideias militantes de direita hoje estão em alta no mundo todo. E não é à toa que no mundo todo, vamos dizer, a política está em xeque, né? O senhor foi membro do Ministério Público, não é? Deixou o Ministério Público, permanece na advocacia, é professor licenciado da UNB. Enfim, ter sido membro dessa corporação, dá para dizer, desse ponto de vista, dá para dizer como é que o Ministério Público como um todo olha para isso, porque esses fatos, essa relação do Ministério Público com o juiz, isso que muita gente diz, não, mas é assim mesmo, ou não tem problema, e outros se escandalizam e dizem, não é possível, não pode ter esse tipo de relação, a relação de um juiz com um advogado e um procurador tem que ser semelhante, enfim. Como é que muito curioso como é que o Ministério isso. Público se vê? Há muito oportunismo nisso, porque o Ministério Público bate na tecla do sistema adversarial ou do chamado contraditório, sistema contraditório do processo penal, que é o sistema que hoje, vamos dizer, está mais ou menos concebido dentro da nossa Constituição, não com todas as palavras, mas está intrínseco no sistema constitucional. Ela bate na tecla do contraditório quando se trata de desempoderar o juiz e empoderar o Ministério Público. Ou seja, o juiz hoje não é mais quem tem o poder sobre a prova. Quem tem o poder sobre a prova são as partes, é o Ministério Público. Eu que investigo, eu que apresento, eu que faço. Então, para isso, eles se acham fortes. Mas na hora deles se defrontarem com a defesa, eles gostam de ser inquisitórios. Ou seja, o Estado não deve satisfação aos advogados. Essa é a visão que a maioria das pessoas do Ministério Público tem. Significa que o Estado acusador, ele é parte e se diferencia da defesa porque ele tem que usar todo o seu esforço para condenar. Isso é uma visão completamente errada e não se coaduna com aquela visão de processo contraditório que o Ministério Público gosta de externar quando se trata de colocar em xeque a magistratura, né? Então isso é muito oportunista, depende do freguês, eles mudam de posição. Agora, eu vejo dentro do Ministério Público, face a essas revelações do Intercept, eu vejo hoje ainda a grande maioria fechada com a Lava Jato, tá? Apesar de tudo. É muito fácil você dizer que isso é uma grande conspiração contra a Lava Jato, que isso é nada mais do que uma tentativa de denegrir reputações do Ministério Público através de um ataque criminoso, né, aos celulares dos procuradores, e que isso não deve ser, enfim, apoiado. A Lava Jato prestou um grande serviço ao país de limpar as empresas públicas, de colocar em xeque as relações entre o capital e o Estado, etc, etc, etc. E aí vem todo esse trabalho, pode-se dizer, de justificação da Lava Jato, e os podres da Lava Jato são colocados debaixo do tapete, mais ou menos assim, colocando isso como se fosse uma coisa meio inocente. Mas isso não tem nada demais. É normal que agentes do Estado, o juiz e o Ministério Público, tenham mais proximidade do que o advogado com um agente privado. E olha aqui, eu vou lhe dizer, a prática, certas tradições dos nossos tribunais parecem confirmar essa tese. Por quê? Porque o membro do Ministério Público senta ao lado do juiz, na sala de audiências, e senta ao lado do ministro,
presidente nas sessões. Quando tem o lanchinho das 4 no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, o membro do Ministério Público participa do lanchinho dos membros da magistratura, come o lanchinho e os advogados ficam do lado de fora. Tem uma cultura aí também embutida, né? Agora, só para a gente finalizar, ministro, porque o nosso tempo está acabando e eu não perguntei, na verdade, sobre a indicação do subprocurador-geral Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, que o presidente Jair Bolsonaro fez há alguns dias. O senhor chegou a elogiar a escolha, não é? Eu queria saber por quê, né? Que o senhor dissesse por que achou uma boa escolha e que nessa resposta dizer também como que ele deve se comportar em relação a esse Ministério Público do qual nós estamos falando. Eu não elogiei a escolha, talvez eu não me fiz entender. Eu elogiei o processo. São coisas distintas, a pessoa e a forma como ele foi escolhido. O que eu elogiei foi não ter sido aceita a lista corporativa. E disse, bom, digamos assim, ele é melhor do que qualquer um da lista. Sim, porque a lista viciava todo o sistema. Tirava a legitimidade da escolha que a Constituição atribui ao presidente da República para entregá-la a uma corporação. A lista tríplice, nós a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Então é isso que eu elogiei. Eu disse assim, foi corretíssimo. Agora, por que eu sou contra a lista? Porque eu acho o seguinte, fica muito fácil para o Ministério Público sabotar a governabilidade e facilitar com isso que uma pessoa completamente desqualificada ocupe a presidência da República e depois ele dizer que ela não tem nada a ver com isso e que ele pode, de certa forma, se blindar desse cenário escolhendo o seu procurador da República. É importante que o Ministério Público se veja como parte de um todo. O Estado é um organismo e ele é parte desse organismo. Então, se ele facilita que o chefe de Estado seja uma pessoa imprópria, ele tem que sofrer as consequências disso. Então é claro que essa coisa de tornar o Ministério Público infenso, autárquico, não pedagogicamente, isso é péssimo. O Ministério Público tem que saber se ele facilitou que esse cenário se estabelecesse, ele não pode esperar outra coisa senão que seu chefe vai ser também desse cenário. Alinhado com o presidente da República, como ele acha que tem que ser? Não, alinhado não digo, mas pelo menos, vamos dizer, que não seja uma pessoa que vai atrapalhar o presidente da República. Afinal de contas, todos os presidentes da República sonham com isso, de um procurador-geral da República que seja domesticável, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Agora, claro, se o presidente da República é ruim, a escolha que ele fará é ruim também, tá? Mas isso é o risco que se carrega tendo um presidente ruim, né? O que a gente tem que discutir é o governo como um todo, e não a escolha burocrática do Procurador-Geral da República, que é consequência disso. Claro que o Procurador-Geral da República ele será a imagem e semelhança do governo que o escolheu, né? E sim, Aras, para mim, é uma pessoa que, apesar dele cumprir com isso que eu disse, todos os requisitos objetivos para ocupar o cargo, ele tem mais de 35 anos, ele é um subprocurador-geral da República, é do Ministério Público Federal concursado, ele além disso, muito além disso, ele é doutor, ele é professor da Universidade de Brasília, foi professor da Federal da Bahia, ele foi um advogado... Tá dentro dos critérios. Ele foi um advogado bem-sucedido na área eleitoral, então ele tem tudo. Só que isso não basta, tá? Aí tem a questão de personalidade também, né? Mas quem tem que aferir isso não é o Ministério Público, quem tem que aferir isso é o Senado. O Senado que tem que fazer essa avaliação política. É o Senado que a Constituição diz que é o lugar próprio de sabatinar o Procurador-Geral da República. E eu acho que Aras é uma péssima escolha do ponto de vista pessoal, mas não do ponto de vista do processo. O processo foi certo, mas claro que, sendo uma escolha de Bolsonaro, eu não esperaria outra coisa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, viu, ministro? Obrigado.
essa conversa aqui. Infelizmente, nosso tempo está estourado. Não, tá e certo. a gente não pode estender. Foi um prazer ter o senhor aqui. Tá, obrigado. Eu conversei, então, com o advogado e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Ele veio para uma audiência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que vai ser na Faculdade de Direito, uma discussão sobre liberdades democráticas, sobre direitos e os riscos para o Estado de Direito, enfim. Uma discussão muito importante. E a partir dessa conversa, nós aqui falamos sobre Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, a escolha do Procurador-Geral da República, enfim, passamos em revista. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.